um papo com um especialista para você conhecer um pouquinho melhor do trabalho dos profissionais que atuam no Hospital Amaral Carvalho. Eu sou Fernando Baide e quem conversa comigo hoje é o Dr. Marcos Augusto Mauad, que é hematologista e hemoterapeuta, coordenador do Hemonúcleo Regional do Jaú, que é aqui no Amaral Carvalho. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa conversa. Obrigado. Queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é o Hemonúcleo Regional do Jaú e como é que funciona o trabalho de vocês aqui. O Hemonúcleo Regional do Jaú, ele surgiu da Política Nacional de Sangue, que previa a hierarquização da formação dos serviços de sangue para otimizar a doação de sangue. Ou seja, você tem um local que colhe todo o sangue de uma região e desta doação você faz vários produtos de uso e você consegue distribuir e atender toda a região em quantidade e qualidade. Nós inauguramos o Hemonúcleo Regional de Jaú em 1994. E quantos hospitais são atendidos pelo Hemonúcleo aqui de Jaú? É toda a nossa microrregião, são 9 hospitais da nossa cidade, da nossa região. E quais são as principais iniciativas, doutor? Quando a gente fala de sangue, a gente ouve muitas campanhas para incentivar os doadores, chamar os doadores para manter os estoques. Porque o senhor sempre diz que sangue salva vidas, por isso que não pode deixar o banco de sangue zerado, né? O que o hospital e o Hemonúcleo faz em relação a isso para atrair essas pessoas? O sangue salva vidas e nós não sabemos quando a gente vai precisar. Ele não é planejado. Você pode sofrer um acidente amanhã e tem que ter o sangue pronto para ser usado. Ou fazer uma cirurgia, ter uma hemorragia e tem que estar pronto para ser usado. Então, a gente fala sempre que a doação de sangue, além de ser um ato de solidariedade, você está ajudando o próximo, muitas vezes você nem sabe quem é, mas é um ato de segurança social, porque você não sabe o que pode acontecer amanhã. E o que acontecer, se você precisar de sangue, tem que estar pronto no hospital que você vai para ser utilizado. Não dá tempo de chegar toda a família para doar, porque este sangue que a família vem doar vai ficar pronto depois de 3 dias. E se você precisa naquele momento, ele tem que estar pronto naquele momento, né? E quando eu faço uma doação de sangue, como é que funciona a partir dali? Para onde o meu sangue vai? Como é que ele vai ser preparado? O que vai ser usado dele? Na verdade, quando a pessoa chega, ela vai fazer um cadastro, porque nós temos que ter a certeza de que aquela pessoa que é aquele doador. Depois desse cadastro, ele vai fazer uma avaliação se ele tem anemia ou não tem anemia, porque, em primeiro lugar, para nós sempre é o doador, então nós não podemos causar nenhum prejuízo para o doador. Depois disso, ele vai passar por uma triagem, uma consulta, onde vai ser avaliado condições clínicas dele, sem que não tenha problema ou que não há risco de transmitir algum problema para o receptor. Aí ele faz a doação de sangue. Uma vez feita essa doação de sangue, nós vamos pegar aquele sangue total, que a gente chama, e vamos separá-lo em glóbulo branco, em glóbulo vermelho, em plaqueta, em plasma, em crio precipitado, que a gente chama isso de hemocomponentes. São várias partes do sangue que têm funções diferentes em situações de necessidade de tratamento diferente. Eu vou dar um exemplo. Uma criança com uma leucemia precisando de plaqueta, que é uma parte do sangue para evitar a hemorragia. Um outro que teve um acidente de carro precisa do sangue vermelho para melhorar a oxigenação. Um outro é um queimado, ele precisa do plasma para melhorar problemas de relação à coagulação. Então você consegue de uma única doação salvar 3 a 4 pessoas ao mesmo tempo. E a doação de sangue é a mesma coisa que uma doação de plaquetas, o procedimento para o doador, doutor? Então, quando você doa o sangue total, nós pegamos esse sangue total, levamos numa máquina, centrifugamos e separamos o glóbulo vermelho, o plasma e a plaqueta. Então, de uma doação de sangue total, aquela doação comum que as pessoas têm, nós fazemos uma unidade de plaqueta. Ocorre que a unidade de plaqueta para uso terapêutico é uma unidade a cada 10 quilos. Então, uma pessoa de 60 quilos precisa de 6 unidades, ou seja, 6 doadores. Então, todo mundo que doa sangue está doando plaqueta também. Porém, nós temos um equipamento que o sangue sai do organismo, sai da veia da pessoa, entra numa máquina, separa e colhe a plaqueta e devolve o restante para o organismo da pessoa. Nós temos plaquetas sobrando, nós não temos glóbulo vermelho sobrando. Então nós temos moças que vêm doar sangue de plaqueta, vêm doar plaqueta, que doam o equivalente a 12 doadores que tem que sentar na cadeira ali para doar o sangue total. Isso é uma otimização fruto de tecnologia. Aí é um investimento tecnológico que o Amaral Carvalho fez para otimizar ainda mais essa doação. Então são equipamentos de última geração que permitem que a gente faça uma coleta grande
especificamente num produto chamado plaqueta. E para quem que a doação de plaquetas é voltada? Quais pacientes que precisam das plaquetas? Todos os pacientes que têm uma hipofunção da medula óssea, que é o órgão do nosso corpo, que é o tutano, a gente chama de tutano, que é o órgão que produz as células do sangue. Então, por exemplo, um paciente com leucemia que está fazendo quimioterapia, uma das coisas que ele tem é plaqueta baixa, uma criança com leucemia. Ou, por exemplo, um paciente que está fazendo transplante de medula óssea. Nós temos que fazer um tratamento para destruir a medula óssea doente e depois colocar uma medula óssea boa. Nesse intervalo entre a destruição da medula óssea doente e a implantação da medula óssea e ela germinar, vamos dizer assim, existe um deserto, onde então não há elementos de sangue. Então não há glóbulo vermelho, não há plaqueta e nós temos que repor isso. Esta reposição é a que mantém o paciente vivo, até ele se recuperar pela medula nova. Pro doador é 100% seguro. Pro doador é 100% seguro. Mas o senhor comentou com a gente agora que entre a doação de sangue até o sangue estar pronto para ser utilizado, são 3 dias. É 2 a 3 dias. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que funcionam esses procedimentos, os cuidados para garantir a segurança do sangue, no transporte, armazenamento. O que é feito nesse período? Então, a primeira coisa, assim, toda essa parte da triagem, da avaliação que eu já expliquei, é um fator de qualidade. Quando o doador ele doa o sangue, esse sangue imediatamente já vai para fazer o processo de fracionamento. Depois de separar os componentes que devem ser guardados em temperaturas diferentes, por exemplo, a plaqueta a 20 graus, 22 graus, mais ou menos 2, o sangue vermelho 4 graus, mais ou menos 2, ou gelado, ou plasma a menos 30 graus. Então, depois que a gente faz tudo isso, nós temos que fazer exames nesse sangue. Exame de AIDS, exame de hepatite, exames de Chagas, exames de sífilis. Nós temos que fazer tipagem sanguínea, se é do tipo A, do tipo B, se ele é RH positivo, RH negativo. São uma série de elementos que nós temos que fazer para garantir a qualidade desse sangue. Só aí esse sangue vai estar pronto para uso. Quando nós começamos em 94, existe uma coisa chamada janela sorológica ou janela imunológica, que é o período que uma pessoa pode se contaminar por uma doença e desenvolver o anticorpo que eu vou identificar. Neste período, se ele doar sangue, nós não conseguimos identificar a presença da doença e pode passar esse sangue para frente. Esta situação, que tinha janelas de 90 dias, 80 dias, elas foram sendo reduzidas para 1 semana, porque nós passamos a ter uso de tecnologias de biologia molecular que garante a segurança do sangue. Então, a melhora foi absurda nesses últimos 20 anos, garantindo um sangue de altíssima qualidade. Hoje a chance de você pegar uma doença infecciosa por sangue é extremamente rara. Agora, houve alguma mudança em relação aos protocolos da Covid-19, doutor? O que mudou no hemonúcleo, se essas mudanças permanecem e qual que é a orientação para as pessoas em relação a quem teve a doença e é doador de sangue, quer doar, e as vacinas contra a Covid? Bom, a primeira mudança que houve é que nós fizemos um processo de agendamento para a doação de sangue. Então nós oferecíamos que as pessoas ligassem e agendavam, porque nós não queríamos aglomeração na região da doação de sangue. O sábado, por exemplo, é um dia que nós recebemos muitos doadores, então nós temos uma sala de espera acessória que tem lugar para 200 pessoas. Com isso a gente não teve nenhum problema de aglomeração. A segunda coisa foi disponibilização de álcool gel para todo mundo, a obrigatoriedade do uso de máscara para todo mundo e nossos colaboradores, nossos funcionários, todos com EPI completo. Máscara, álcool gel, avental descartável, máscara N95 e toda uma estratégia para que a gente pudesse coletar e com menos fluxo de gente acumulando, né? Essa foi a principal para reduzir a possibilidade de contágio do Covid. A segunda questão é a vacina. Então, para você ter ideia, quem toma Coronavac, no dia seguinte, 48 horas depois, já pode doar. Quem toma Pfizer ou a AstraZeneca, 7 dias depois pode doar, né? Então, essa foi a estratégia que foi feita em relação à vacina. Recentemente, com a Ômicron que veio, esse foi um problema que nós enfrentamos esse ano, embora ela não tenha sido tão grave quanto as outras, ela disseminou, pegou um monte de gente. E aí, então, os doadores nossos habituais não tinham condição de vir doar, né? Porque tem que fazer um período de tratamento. Então, aí, algumas orientações são as seguintes: se você
teve o Covid, um dia de Covid, após 7 dias você é considerado sem estar mais com Covid, e aí você tem que dar mais 10 dias de descanso para doar. Se você seu esposo teve Covid, você não teve nada, mas você fez o exame deu positivo, mesmo que você não tenha nada clinicamente, a gente conta 7 dias do momento que você teve o exame, depois dá mais 30 dias e aí você pode doar. É tão cheio de detalhezinhos essa questão do Ômicron, que a gente, se vocês tiverem dúvida, venham, porque nós vamos explicar isso na triagem. Para nós, o mais importante não é que você venha no hemonúcleo e doe, é que você venha no hemonúcleo. Se você vier no hemonúcleo e nós fizermos a avaliação e você não puder doar, você já fez o seu papel. Porque você vai sair daqui com um monte de informações e você vai ser um soldado a mais da nossa turma para arrumar mais doador. E essas informações também são muito disseminadas na campanha do Junho Vermelho, né, doutor? Conta um pouquinho pra gente do objetivo de ter um mês só para falar da doação de sangue. Em 1901, teve um médico austríaco chamado Karl Landerstein. Ele descobriu a tipagem ABO, que todo mundo sabe, sanguínea ABO. Foi ele o cara que descobriu. Ele descobriu e ele ganhou o prêmio Nobel. E na data do aniversário dele é o Junho Vermelho. E por que o Junho Vermelho para nós é mundial, mas por que para nós é importante? Porque cai no inverno. E o inverno é um período de gripes, infecções de vias aéreas, as gripes normais, que também atrapalham o doador vir doar. Então foi uma feliz ideia. Primeiro, uma homenagem a uma pessoa mundialmente reconhecida na hemoterapia, e segundo, num momento extremamente estratégico. E aí nós fazemos campanha junto com o pessoal da comunicação do hospital para disseminar essa ideia e para as pessoas virem mais vezes. Agora, quando a gente fala de doador de sangue, a gente também pede para que as pessoas façam cadastro no Redome para que possam ser doadores de medula óssea. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona isso. Quando a pessoa... Houve uma linha no Ministério da Saúde de vincular o doador de sangue ao doador de medula óssea. Principalmente porque o doador de medula óssea é ponta firme. Ele não nega fogo, porque a pessoa às vezes vem fazer o cadastro, que é colher 5 ml de sangue, e depois de anos vai descobrir que aquele número, aquele código genético que ele tem alguma pessoa que precisa. E aí ele falou, mas eu queria fazer aquilo para o João, para o Pedro, mas não é para essa pessoa que eu não conheço. O doador de sangue não tem erro. Ele faz o cadastro e ele fica feliz a hora que ele é chamado. Então, a vinculação do Ministério foi com o doador de sangue. Então, toda vez que a pessoa vem doar sangue, a gente oferece se ele quer fazer o cadastro. Colhe 5 ml de sangue e nós fazemos o código genético dele. Enviamos esse código genético, que é uma sequência numérica, lá para o Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, numa sala que chama Redome, Registro de Doadores de Medula Óssea. O Brasil inteiro tem pacientes que precisam de transplante e por vezes não tem doador na família, que a chance é 25%. Aí faz esse mesmo exame de código genético e manda também lá para o INCA, numa outra sala, que tem um outro computador, e lá chama REREME, Registro de Receptores de Medula Óssea. Os computadores conversam entre si e se o encontro das compatibilidades bater, você vai receber uma cartinha dizendo que você tem uma pessoa que pode precisar da sua medula. Caso você precisa, você vem no hemonúcleo, nós fazemos toda a coleta aqui, o Ministério da Saúde vem aqui, leva o produto coletado para qualquer lugar do Brasil, para essa pessoa receber aonde estiver. Bom, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente qual que é a importância de um doador de sangue. O que representa uma pessoa que tem esse ato de solidariedade? Bom, o que representa? Eu estou assim, mostrando para vocês o grau de melhora da segurança da produção de sangue para o nosso tratamento. Esse grau tem estrutura física, que vocês devem conhecer ou podem ver conhecer aqui no hemonúcleo, tem equipamentos de ponta, aparelhos extremamente caros, de 500, 600 mil reais, coisas de alta tecnologia, insumos de primeira linha, tudo para ter um sangue de alta qualidade. Não tem valor nenhum se não tiver o elemento fundamental, que é o doador de sangue. Sem ele, nada disso é possível. Não se compra sangue, não se fabrica sangue, se doa sangue. Então, a palavra doar já significa tudo que significa, de fato, esse ato. E é um ato de uma pessoa que, ao doar, fazemos 3 produtos, só usamos quando alguém está com risco de perder a sua vida. Esse senhor, que é um doador de sangue, na verdade, um grande herói.
pois é ele que está ajudando, de fato, a gente, ajudar a nós, salvar uma vida. Sem esse elemento, nós não temos o que fazer. Essa é a importância. É muito importante. E quem está assistindo a gente e quer se tornar um herói, quem é que pode doar sangue, doutor? Todo mundo acima de 16 anos, até 69, 11 meses e 29 dias, que com 70 já não pode mais. De 16 até 18 não completo, precisa estar com o pai junto, porque o pai e a mãe têm que assinar como responsável. A partir daí, todo mundo pode doar. Importante, homem pode doar a cada 2 meses, no máximo 4 vezes em um período de 12 meses. Mulheres podem doar a cada 3 meses, num total de 3 vezes num período de 12 meses. Doação de sangue total. Isso por causa que as mulheres, por causa do fluxo menstrual, a gente tem que poupar um pouco mais. Mas aí tem uma notícia boa para as mulheres. Eu tenho a hipótese, mas não tenho muita certeza, mas o que eu vou dizer é um fato. Para doar a plaqueta na máquina de artérias, não há diferença entre mulher e homem, já que a gente não tira o sangue vermelho, é a plaqueta. E aí é uma coisa interessante, às vezes tem aqueles doadores de quase uns armários, 2 metros de altura, chega lá, doa por 6 pessoas. Aí vem uma menina ali de 1,60 m de altura, põe o bracinho lá, doa por 12 pessoas. Então a relação é diferente. É impressionante como as mulheres têm uma capacidade de doação de plaqueta maior do que os homens, na média. Os dois são excelentes, mas a mulherada é um negócio ponta firme. Agora, doutor, para encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os doadores de sangue. A mensagem para os doadores de sangue é uma mensagem de agradecimento. Eu não tenho outra mensagem. De 94 até agora, nesse tempo todo que eu estou à frente da direção do Hemonúcleo, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que é um orgulho da Fundação Amaral Carvalho. Nunca houve falta de sangue do Hemonúcleo Regional de Jaú. Passamos dificuldades. E aí a imprensa é o nosso parceirão, seja a imprensa escrita, o rádio é magnífico, e a televisão, tudo, essas mídias sociais, a gente consegue sensibilizar e nunca faltou sangue. Passamos apertos, mas faltar sangue nunca passou. Numa cidade de 150 mil habitantes, quando começamos não tinha 100 mil habitantes. Uma cidade que precisa de 400 bolsas de sangue de mês pela população que tem, mas que a gente trabalha com 1.300 doações por mês, no sufoco, por causa da complexidade da medicina prestada em Jaú, em especial pelo Amaral Carvalho, onde vem pacientes do Brasil inteiro para fazer transplante, para fazer leucemia, para fazer altas doses de quimioterapia. Quer dizer, esses pacientes que vêm de regiões mais distantes do país, Manaus, Ceará, não tem como trazer doador. Por mais eles trazem uma pessoa da família como acompanhante, mas não tem como trazer doador. Então, quem está ajudando a salvar a vida desses brasileiros, nossos irmãos, é a população da nossa região. Então, isso, eu acho que significa que o maior sentimento meu é um agradecimento a essa população. Doutor, muito obrigada, viu, por conversar aqui com a gente, explicar um pouquinho do trabalho do Hemonúcleo e falar para as pessoas que nos assistem o quanto elas são importantes. Obrigada. Eu que agradeço. A gente conversou com o Dr. Marcos Mauad, que é hematologista, hemoterapeuta e coordenador do Hemonúcleo Regional aqui de Jaú. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Papo com o Especialista.